Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Continuando lendo o livro do Apocalipse, já lemos até o capítulo 5. Se você ainda não viu, segue aí no canal e veja os outros vídeos. Vamos ler hoje o capítulo de número 6. Abra sua Bíblia aí rapidamente, seja no computador, no tablet, no celular ou a Bíblia física. Eu gosto bastante de estar sempre com a Bíblia física. Eu gosto sempre da textura do livro mesmo, né? De poder manuseá-lo. E diz assim, capítulo 6: Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: Venha! Vi então, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Verso 3: Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Venha! E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a pava da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Verso 5: Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Venha! Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro era com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Verso 7: Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha! Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada pela fome, com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma veste branca, e foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Futuro, passado, apresentam um caminho de perseguição para aqueles que amam a Deus. Mas nós não devemos ter medo daquilo que é o futuro do nosso chamado. Nós precisamos ser fortes, valentes para defender aquilo que é a palavra de Deus, sem violência, mas pelo poder da palavra do Senhor. É isso que Deus tem chamado o seu povo aqui. Nós vemos a esperança dos santos de que Jesus vai voltar e vai restabelecer o seu reino nessa terra e também nos altos céus. Então, continuando a ler aqui, verso 12: Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra como a figueira deixa seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes ao rugido: Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? É muito louco, né? Porque a gente vê hoje os grandes ricos, os grandes multibilionários, todos têm seus bunkers, suas casas construídas debaixo de uma rocha. E até estudo entre alguns grupos de bilionários que buscam fazer bunkers preparados mesmo para o fim do mundo. E outros, como Elon Musk, buscar criar uma alternativa de fugir para Marte. Mas nada pode subsistir aquilo que é a vontade e o poder de Deus.
aquilo que é a vontade do nosso Senhor e Criador. E Jesus está voltando. Então, se você está afastado, não se arrependeu ainda dos seus pecados, seja lá qual for a sua condição, declare hoje que o Senhor Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. E volte para os caminhos do Senhor, caso você tenha se afastado, caso você sequer tenha frequentado já a igreja na sua vida. Buscar ao Senhor a cada momento. Nos próximos dias vamos continuar lendo o livro do Apocalipse, mas segue aí curtindo, compartilhando, que ajuda muito a propagar a mensagem dessas palavras. Tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.